Abra sua Bíblia em Marcos capítulo 1. É importante que nós tenhamos a palavra em nossas mãos e, inclusive, na versão que nós costumamos ler. Eu vou ler na Nova Almeida atualizada, como de costume, mas antes de ler, eu gostaria de perguntar para você se você já se perdeu ou se você já se sentiu perdido em algum momento da sua vida. Em abril de 2022, alguns membros da igreja foram para a vila de Ariri, uma vila de pescadores, servir junto à MEAP, Missão Evangélica de Assistência aos Pescadores. E eu estava junto, e na parte final da viagem, que durou aí mais de 8 horas ao todo, nós tínhamos que passar por uma estrada de terra, os aplicativos de viagem não funcionavam, o trajeto era desconhecido para quase todo mundo, inclusive para mim que estava dirigindo, e começou a ficar escuro. E alguns irmãos que estão aqui estavam lá, nós estávamos em 3 carros e de repente 2 sumiram, só sumiram. E enquanto anoitecia, nós víamos alguns animais estranhos voando ao nosso redor, árvores meio assustadoras, né? Pessoas andando pela beira da estrada, e nós nos demos conta que estávamos perdidos. Mas a gente vai saber o desfecho dessa história no final. Talvez o seu momento de vida pareça semelhante a isso que eu falei. A sensação de estar perdido, sem saber qual caminho trilhar, seja nos seus estudos, na sua profissão, na condução da sua família. Mudanças são necessárias, mas quais, quando, como? Qual das vozes que você está ouvindo deve seguir? A quem você deve dar razão? Nós nos sentimos perdidos. E eu peço que você acalme seu coração, se mantenha atento à palavra de Deus, que eu creio que Deus vai falar com você através do texto que leremos e meditaremos hoje. Mas nós veremos que essa mensagem que eu chamei de a convocação do rei, que está lá nos versículos 14 a 20 de Marcos, ela resume uma situação bastante simples, que era real para os discípulos e é real para nós hoje. Jesus começa seu ministério pregando o evangelho do reino de Deus e convocando homens a segui-lo, enquanto abandonam sua vida antiga e se comprometem com Ele. Abandonando a vida antiga, se comprometendo com Jesus. Vamos ler com fé a palavra de Deus? Eu peço que você leia com atenção, com o desejo de que Ele te nutra, que Ele fale com você, que essas verdades ganhem vida para o seu coração. Lá no versículo 14 diz assim: depois de João ter sido preso, Jesus foi para a Galileia, pregando o evangelho de Deus. Ele dizia: o tempo está cumprido e o reino de Deus está de crer. Na Galileia, as pessoas estavam ouvindo a pregação de Jesus Cristo. Isso era a manifestação de que o reino chegou. E hoje, quando nós pregamos, em todos os lugares que nós estamos inseridos, nós estamos manifestando o reino de Deus. A vontade de Deus de ser conhecido e de redimir pecadores. O próprio rei desse reino vem convidando as pessoas para se aproximarem dele. Mas as pessoas não vão se aproximar de qualquer forma. Ele exige a maneira que as pessoas precisam se aproximar dele, sendo arrependimento. A maneira é arrependido. É a ideia de mudar o modo de viver por causa de uma mudança de pensamento. Uma mudança de atitude e pensamento com relação ao pecado, com relação àquilo que é bom. Por isso que nós chamamos de conversão também. É uma ênfase que reside na mudança total, na mudança profunda. E nós podemos entender basicamente assim: o não arrependido está do lado dos seus pecados, ele está contra Deus. Ele acha Deus desprezível, um estraga prazeres,
alguém que existe para incomodá-lo. O não arrependido, ele é assim. Já aquele que foi regenerado e se arrependeu, ele está do lado de Deus. Ele está concordando com Deus sobre aquilo que ele diz. E ele concorda com Deus como? Odiando o seu próprio pecado e se esforçando para se ver livre desse pecado, enquanto ele tem prazer em Deus, prazer no relacionamento, na adoração a Deus. Não é uma oração e não é ser membro de uma igreja que define se você de fato é um cristão ou não, mas a maneira com que você se relaciona com Deus, especificamente em Jesus Cristo. Você tem prazer nele? É um privilégio ou é um fardo? Ou nós podemos ampliar isso, segundo esse texto, para ficar bem mais claro. Os que se arrependem, humildemente reconhecem diante de Deus que falharam em fazer o que é certo e confessam que não são senhores dos seus próprios destinos. Reconhecem sua indignidade inata e confessam a falsidade de seus motivos e ações, quando percebem que seu grande prazer não está em Deus ou em fazer o que lhe agrada. Clamam pela misericórdia daquele que resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Há pessoas que diante de uma situação confrontadora se endurecem. Elas não admitem errar. E para minha tristeza eu sou assim muitas vezes. Será que você conhece alguém assim? Mas essa atitude ficou mais evidente para mim depois que eu tive filhos e depois que eu comecei a perceber mais as crianças. A gente está desfraldando o Apolo, né? E aí quem já teve filhos pequenos sabe a luta que é. E às vezes ele acaba de fazer xixi em si. O chão está molhado, a roupa está molhada, a gente viu e a gente fala: Apolo, você fez xixi? Não. É uma negação da realidade. E nessas horas a minha tendência é me irritar. Eu não sei você, porque o que irrita é a mentira. Porque você está vendo, e ele está vendo o que você está vendo. Talvez seja o seu caso com algum cônjuge, espero que você tenha um apenas, com o seu chefe, com algum amigo, alguém que parece que especialmente em algumas situações te irrita. E essa pessoa tenta convencer as pessoas ao redor de que ela não está errada. Tentar convencer os outros de que você não está errado, quando claramente está errado, é o contrário de se arrepender. E diante das verdades do Evangelho, não se arrepender é uma questão de vida ou morte. E todos nós vamos lutar com essa tendência pelo resto da vida. Mas a gente precisa caminhar. Inclusive, nós que professamos a fé em Jesus Cristo, que admitimos quem nós não somos e aquilo que somos, e graças a Deus nós somos perdoados, às vezes nós temos alguns hábitos, algumas atitudes pecaminosas, e nós achamos que deve ser do nosso jeito mesmo. Ou nosso temperamento é assim. Fazer o quê? Ou eu sou descendente de italiano, ou de português, ou do que quer que você seja, que usa como justificativa. E por isso Deus não vai ligar. Ele liga sim. Ele liga. Diante disso, nós precisamos admitir os nossos orgulhos, nossos egoísmos, nossas avarezas, o desprezo que sentimos pelos outros muitas vezes. E nós devemos assumir os nossos pecados e falar para Deus, nos arrepender. Porque ciente dos nossos pecados, nós podemos recorrer a Jesus pedindo misericórdia. E se você está visitando a gente aqui hoje e percebe que você nunca teve essa experiência de arrependimento, o pecado nunca te incomodou, nunca teve uma mudança, porque você só vive, só segue o jogo e faz tudo aquilo que você sabe que Deus não gosta, faça hoje uma mudança. Peça a Jesus que te perdoe, te mude, te ajude a rejeitar essas práticas. Se arrependa. Mas esse arrependimento tem uma conotação de abandonar, de deixar.
mas Jesus requer que nós abracemos alguma coisa também. E é aí onde vem o crer. Ele exige que nós creiamos. E o crer requerido por Jesus aqui não é apenas acreditar de forma indiferente, como você lê o jornal, ou como você olha para uma placa de trânsito que está lá na frente da sua casa. Você nem percebe, não dá bola. Não há nenhum tipo de amor nesse tipo de crença que eu falei, nenhum compromisso, nenhuma empolgação. Não há nada que mude o seu coração quando você lê o jornal. Mas esse crer do versículo 15 que Jesus exige, é como uma pessoa que passou por um tratamento de câncer sofrido, e então, após um tempo, ela olha seus exames e não consta nenhuma alteração. Ela está curada. Você consegue imaginar esse sentimento? Algumas pessoas, alguns irmãos nossos passaram por isso. Dá para ficar indiferente? Eu olho o exame que eu estou curado e segue o jogo, né? Que bom. Não. Ela não simplesmente acredita na verdade que está escrita naquele exame. É muito mais marcante do que isso. Porque aquela verdade que está escrita num papel muda quem você é, a maneira de você viver a partir de então. Agora, ela precisa crer que está curada e a vida dela vai mudar. Ou como um casal que após anos de tentativas em engravidar, gastando dinheiro, orando, questionando Deus, de repente recebe um aviso de que o exame beta-HCG deu lá positivo. E tem um bebezinho chegando, uma vida está sendo gerada por eles. Não é uma verdade qualquer, é uma verdade que produz alegria, que produz um sentimento de que há uma responsabilidade diante disso. É esse o tipo de crença que Jesus requer de nós. Crer é entender que Deus se aproximou de nós em Jesus para estabelecer um novo relacionamento entre nós e Ele. Por isso não basta se arrepender, nós temos que colocar nossa fé totalmente apoiada em Jesus. No que Ele fez, em quem Ele é. E crer, a palavra crer é no Evangelho. Evangelho envolve na palavra grega, uma notícia boa, notícias que trazem alegria. Ev, que é bom, e Angelion, que são notícias. Evangelion. Na época de Marcos, era usado fora do contexto religioso. Hoje, evangelho é uma palavra religiosa para nós. Mas quando esse termo era usado, na época de Marcos, era quando algo acontecia que mudaria a trajetória das pessoas envolvidas. Um novo imperador, um novo rei surgiu, e aí eles faziam o evangelho daquele imperador, as vitórias dele, quem ele era. Tem um novo governante chegando. Ou, e eu gosto mais desse exemplo, porque ganha vivacidade para nós, quando um mensageiro vinha do campo de batalha, informando que a guerra acabou, as mortes vão parar, a paz chegou. Isso era o evangelho, a boa notícia. E o pastor Tim Keller disse certa vez, o evangelho é o anúncio de algo que aconteceu na história, de algo que foi feito por você e que muda sua condição para sempre. Por causa do evangelho, relacionamento com Deus é possível, relacionamento de amor, relacionamento como um filho, não como um inimigo. E não é sobre você e eu nos esforçarmos mais, sobre você ser profissionalmente melhor, e aí sim Deus vai te aceitar. Ou sobre você cuidar melhor da casa, cuidar dos filhos, ou sobre você ser o melhor na sua classe de estudo. Não, a gente não precisa de nada disso para ser aceito por Ele. Mas é confiar que aquilo que Ele já fez é capaz de perdoar e conectar todo aquele que se arrepende e crê com Deus. As religiões que existem por aí tratam sobre o esforço para melhorar a própria vida. Nós pregamos que não há vida sem crer e confiar em Jesus. Essa é a diferença do cristianismo. Mas quem é convocado pelo rei para se arrepender e segui-lo?
Você que está aqui hoje ouvindo isso, seja membro de igreja ou visitante, ele olha nos seus olhos e te diz: siga-me, venha atrás de mim, me imite. É a melhor coisa que você pode fazer na sua vida. Simples. E você vai precisar responder de alguma forma esse chamado, essa convocação de Jesus. Porque esse rei, ele é um rei de escolhas improváveis. Ele é um rei que está interessado em chamar as pessoas. Diferente dos rabinos, dos mestres da época, os alunos que escolhiam, Jesus ele inverte isso. É ele que escolhe os seus discípulos. No Evangelho, o Messias vem chamar pessoas não para aprender, mas para estar com ele, para serem seus amigos. Essa é uma das realidades mais bonitas do cristianismo. Eu não sei se você tem amigos, mas Deus te chama, Jesus te chama para ser amigo dele. A iniciativa é dele, a iniciativa não é nossa. E ele não faz isso mandando uma carta, mandando um WhatsApp, dando presentes, inflando o nosso ego e falando como nós somos legais. Ele não é um bajulador. Ele vem até nós e olha nos nossos olhos e diz: eu quero você perto de mim. Ele nos encontra no chão da vida, com todos os nossos dilemas, dúvidas, com todo o nosso passado. E você conhece o seu passado. Porque ele é Emanuel, Deus conosco. Ou como diz o Salmo 104, 103, 14. Pois ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Nós não queríamos até ele, mas ele veio se encontrar conosco. E olha que exemplo bonito aqui. Ele vai atrás de pescadores. Um rei que gosta de pescadores. Pescadores, gente, não eram o topo da sociedade. Não eram os intelectuais, os melhores comerciantes que ganhavam dinheiro ou os palestrantes. Eles eram pescadores. Homens simples, trabalho braçal. Dependendo de circunstâncias que não estavam no controle deles. E lá em 1 Coríntios 26 a 29, Paulo ecoa esse conceito dizendo: irmãos, considerem a vocação, o chamado de vocês. Não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes. Deus escolheu as coisas humildes e desprezadas, aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se glorie na presença de Deus. Jesus chamou pescadores. Eu não sei se te surpreende o fato de que o Filho de Deus quis você, olhou para você, se importou com você, mas eu quero que fique claro isso. Pense, o Criador dos céus e da terra, da abelha à baleia cachalote, se importou com você. O amor de Jesus Cristo, ele é incrível, mas ele não é um sentimento fofinho, teórico, virtual. Ele é manifestado em ações. E a ação é um chamado para segui-lo. E há um elemento aqui que transcende a nossa capacidade de entender tudo que está envolvido, que é que o Messias, ele é maravilhoso e não elimina pecadores. Nós somos os pecadores. Nós deveríamos incomodá-lo, mas ele nos traz para perto. Ele cuida de nós. E esse estar com ele não é gostar da ideia de ser religioso. Seguir Jesus não é isso. Seguir Jesus é mais do que fazer coisas boas. A
gente tem que fazer coisas boas. Seguir Jesus é mais do que isso. E seguir Jesus não é mero interesse por coisas espirituais ou por uma espiritualidade. Seguir Jesus é ter um relacionamento de amizade, confiança e obediência com Ele. Agora Ele determina o jeito que a gente vive, as escolhas que nós fazemos. Eis aí o nosso privilégio, conhecê-lo, aprender o que Ele pensa, avaliar o mundo da maneira que Ele enxerga, com as lentes dEle. E você aqui hoje pode afirmar que você conhece Jesus? Você sabe o que Ele tem a dizer sobre a forma que você tem vivido, gastado seu dinheiro, sobre seu casamento, sobre as suas crises? Eu temo que, por vezes, nós somos seguros demais do nosso próprio jeito de fazer as coisas, de ver a vida. E por isso que a gente não é tão interessado em conhecer o que Ele tem para conduzir e transformar a nossa vida. Eu temo que nós não somos fracos demais. Muitas vezes nós somos seguros demais. A gente se garante demais. Só que essa convocação, ela não é individualista. Ela é individual, mas ela tem dimensões comunitárias. Por quê? Porque Jesus chama irmãos, chama pessoas que estão juntas. Cada um precisa responder, mas existe uma realidade coletiva. Eu não sou discípulo sozinho. Eu não sigo sozinho e você também não. E se tentar seguir sozinho, você vai se esfolar, você vai se frustrar. Você e eu não fomos feitos para viver sozinho. Sozinhos, nós vamos fracassar. Os discípulos não precisam apenas seguir Jesus, mas eles precisam seguir Jesus junto dos outros discípulos. E lembre, eram estranhos uns aos outros. Tinha gente completamente diferente uma da outra. E era exatamente o que eles precisavam. E existe um deixar. Esses homens deixaram para trás a principal ocupação. Eles receberam um chamado especial. Eles tiveram que abandonar tudo. Mas eu quero destacar que existe um deixar que é para todo aquele que se diz cristão, que abraçou a fé. Todos nós precisamos deixar as coisas importantes, que são pecaminosas ou que nos atrapalham a seguir Jesus, para trás. Mesmo que a gente não viva como esses discípulos viveram. E uma parte importante é que Tiago e João, no versículo 19, estavam consertando redes, e eles tinham barcos, como diz no versículo 20, tinham empregados. Eles não eram os mais pobres e por isso seguiram Jesus. Eles tinham o que deixar para trás. Talvez Simão e André não tinham muita coisa, mas Tiago e João provavelmente sim. E o chamado que impactou quem não tem nada, impacta aquele que tem coisas, para que ninguém se sinta excluído. Muito provavelmente eles ganhavam acima da média, e eles deixam com a mesma facilidade para seguir. Eles não questionam, eles seguem Jesus. E naquela cultura tradicional, e até hoje em algumas culturas, a família define sua identidade, a sua maneira de enxergar o mundo. E deixar a sua família era quase como um pecado, socialmente falando. Era uma traição à sua identidade. E talvez você, quando começou a seguir a Jesus, se viu assim, com os seus familiares achando que você tinha traído eles. Que absurdo você virar crente, um fanático. Você vai se arrepender um dia de jogar a vida fora. Quantos de nós não ouviram isso de pessoas queridas? Isso traz lágrimas e tristeza, mas estar com Jesus é a melhor coisa que você poderia fazer. Tim Keller também afirma, em nossa cultura individualista, deixar os pais talvez não seja grande coisa. Mas se Jesus dissesse, eu quero ter prioridade sobre a sua carreira, isso seria drástico.
Eu quero ter prioridade sobre o jeito que você cria os seus filhos, sobre aquilo que você faz, que você acha que não tem nada a ver com todo mundo ou nada a ver comigo, Jesus diz. Eu quero ter prioridade sobre isso. Qual de nós está disposto a enfrentar as condutas imorais do trabalho, sabendo que vai custar a nossa carreira? Jesus nos chama a isso. Qual de nós está disposto a ver a nossa imagem denegrida, pelo simples fato de admitir que nós erramos? Sim, eu errei, me perdoe. E aguentar as consequências. Aguentar na faculdade, no trabalho, na família. Porque às vezes, o simples fato de admitir que errou é dar pedra para que outras pessoas taquem em nós. Mas Jesus nos chama a isso. Irmãos, as situações são variadas, mas todos temos algo a deixar. Só que é deixar para obter. Deixar as coisas que nos atrapalham para estar com Jesus, para amá-lo, para buscar ser como Ele, para buscar servi-lo, para ajudar outros, para que o conheçam. Esse deve ser o foco prioritário da nossa vida. Deixando os nossos empregos ou não. Agradar a Deus é o critério definidor para aquilo que nós fazemos? Agradar a Deus é o critério definidor para aquilo que nós buscamos, para como planejamos o nosso ano? E Ele é um rei que convoca para pescar. Uma das tarefas vitais dos seguidores de Jesus é serem pescadores de gente. Jesus é um modelo, Ele foi atrás de pessoas, pregou para elas, foi rejeitado muitas vezes, Ele deixou o conforto do seu lar, Ele se desgastou em prol de tornar a salvação acessível a pessoas que eram desprezadas, independente da sua condição financeira e social, a pessoas que estavam doentes, a pessoas que eram atormentadas pelos seus pecados. Ele trouxe vida e esperança. Porém, grande parte de nós andamos tão sobrecarregados conosco, com as nossas coisas, as nossas viagens, os nossos ganhos, o nosso, meu, os nossos lazeres, prazeres e deveres, que achamos que pregar o Evangelho é chato, é um incômodo, é pesado, é uma obrigação desagradável. Eu até quero salvação, mas esse negócio de falar para os outros, a gente precisa se arrepender. Se é assim que você tem pensado, você precisa se arrepender. Se você acha que dá para separar, receber o privilégio de oferecer a outros, não dá. O problema está no nosso coração. Eu quero chamar o pessoal da música aqui e, pensando sobre isso, sobre mim, e sobre como é difícil para nós vivermos uma vida coerente que desfruta da graça, mas estende a outras pessoas também, eu me lembrei desse trecho de um livro que eu li aos meus 18 anos, e era tão confrontador aos 18 quanto é agora aos 34. E preste atenção, quando aqueles que são chamados para pescar não pescam, eles brigam. Quando a energia direcionada para fora é usada para dentro, o resultado é explosivo. Em vez de jogar as redes, jogamos pedras. No lugar de mãos estendidas para ajudar, apontamos dedos acusadores. Em vez de sermos pescadores de perdidos, tornamo-nos críticos dos salvos. Muito mais que ajudar os feridos, nós ferimos os ajudadores. É difícil ler isso e saber que está falando sobre nós. Mas existe esperança para nós nos arrependermos e nos tornarmos pescadores de gente. Sermos obedientes nessa área. Quando nós focalizamos a vida e direcionamos os nossos esforços
para cumprir a missão de Jesus, nós encontramos comunhão, alegria, relacionamentos profundos, contentamento. E tudo que nós pregamos e fazemos como igreja ganha muito mais significado. Porém, quando as nossas atenções se voltam para o que é secundário, nós nos tornamos intolerantes uns com os outros, julgadores, indiferentes. E se você já ouviu a frase, a igreja parece estar fria, eu estou desanimado com a igreja, está faltando alguma coisa, eu preciso de algo novo, eu preciso, via de regra, as pessoas que falam isso não estão envolvidas lançando redes, não estão envolvidas discipulando novas pessoas na fé, aconselhando aqueles que sofrem, chorando com quem chora, rindo com quem se alegra. Via de regra, as pessoas que vivem se amargurando contra a igreja são aquelas que se negam a servir e a se doar. E se você se identificou assim, peça perdão a Deus. Se comprometa a caminhar de modo diferente, debaixo da condução do Espírito Santo. Pescadores que não pescam, brigam. Nós vamos cantar uma música, e depois eu vou voltar com algumas aplicações para nós. O que nós podemos fazer com tudo isso que ouvimos? Eu quero dar apenas uma aplicação hoje. Se lembre do começo da sua estrada. Se lembre da onde Deus te tirou. Se lembre. Lembre aonde você estava andando em trevas. E eu contei uma história no começo, né? Eu preciso terminar. A gente estava numa estrada escura, sem conhecer o caminho, indo para Ariri. E o que nos fez chegar ao destino? Seguir com aquilo que tínhamos. A gente tinha uma informação, vamos continuar no caminho. Só havia uma estrada a seguir e a gente foi nela até o fim. E graças a Deus deu certo. O que nos ajudou a manter a tranquilidade durante o caminho? Porque nós ficamos assustados. Foi saber que nós não estávamos sozinhos no caminho. E um foi acalmando o outro, encorajando o outro. Com isso, eu quero te orientar. Siga o Mestre pelo caminho da sua vida. Siga-o. Ele te salvou, Ele não vai te abandonar. Ou Ele te oferece toda a graça necessária para que você comece a segui-lo hoje, deixando as coisas que te prendem. Lembra de onde Ele te encontrou, escravo daqueles pecados, infeliz talvez, triste, deprimido, alguns com seus relacionamentos destruídos, vivendo sem sentido, vazio. Não importa onde Ele te encontrou, se você é um cristão hoje, e Ele te salvou, Ele não vai te deixar viver indefinidamente de um jeito que desagrade Ele, que te torne infeliz, que te faça se sentir inútil, vazio. Abandone esses pecados que se instalaram na sua rotina, procure ajuda, confesse-os. Ele envenena o seu relacionamento com Deus. E o remédio para nós todos aqui hoje é nos lembrar da salvação em Jesus Cristo. Ele está disponível, a cruz está vazia e Ele nos dá a oportunidade de um novo começo. Ele nos dá uma vida perdoada na qual nós podemos nos apoiar e caminhar com Ele, não longe dele, mas com Ele, cheios de esperança. E o que a gente faz? A gente conta para os outros, a gente vive isso
e fala para os outros. Fala: ei, eu estava aqui e eu sei como é estar aqui. E Jesus me trouxe para cá, agora eu estou próximo dele. Se arrependa dos seus pecados e creia no Evangelho. Fale sobre quem ele é e o que ele fez por você. Não se cale. Segui-lo é pescar também. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, nós pedimos a Ti que aqueça os nossos corações, que toda essa informação que foi falada, toda essa inquietação que está no nosso coração, produza transformação na nossa vida, produza gratidão por termos recebido tão grande salvação, e produza em nós alegria de termos a Ti, o Deus Filho, como nosso Salvador, que nos sustenta, que nos guia e nos guarda. Eu peço, Senhor, pelos meus irmãos, desperta-nos, nos ajude a vencer as nossas lutas contra o pecado, mas também contra o pecado da indiferença, de fechar as nossas bocas para nos protegermos, em vez de abri-las e comunicar a salvação do Senhor àqueles que estão perto de nós. Desperta-nos, ó Deus, nos dê convicção e nos encha com o Teu Espírito, nos conduza em vitória em relação ao pecado, em relação ao nosso próprio egoísmo e em alegria do Teu Espírito Santo. Em nome de Jesus, amém.